Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor William. Hoje nós vamos fazer um estudo da palavra do Senhor, um estudo muito abençoado. Eu creio que será importante para a nossa vida, será importante para a igreja do Senhor. Nós vamos meditar hoje aqui sobre o temor do Senhor, sobre a glória de Deus, vai falar sobre o juízo de Deus. Nós vamos estar fazendo uma introdução para a gente poder falar sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos. Então você é o nosso convidado especial e esse vídeo vai ser muito importante para que venha agregar na sua vida mais conhecimento da palavra de Deus. E aqui no Salmo de número 89, verso de número 6 e 7, vai dizer assim: pois quem nos céus é comparável ao Senhor entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Então aqui o salmista, ele vai falar sobre o temor do Senhor. Então quanto mais a gente conhece esse Deus, quanto mais a gente entende a grandeza desse Deus, mais temor nós vamos ter no nosso coração. Então o temor se torna limitado diante do entendimento que temos dele. Tudo vai depender do conhecimento que nós temos de Deus. Quanto mais você conhecer Deus, quanto mais você buscar através da palavra do Senhor, você buscar em orações, né? A oração é muito importante também. É muito importante para a gente poder ter aquele relacionamento com o Senhor. A parte espiritual é onde Deus ele vai abrir o nosso entendimento nas orações, naqueles momentos de devocionais, aqueles momentos em que nós estamos adorando ao Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais temor nós vamos ter nos nossos corações. Moisés queria conhecer a glória de Deus. E no Salmo de número 145, verso 3, vai falar sobre a gente louvar com entendimento. Muitos homens na Bíblia, assim como Moisés, quiseram contemplar ou conhecer essa glória de Deus. E conhecer a glória de Deus nos leva a louvar ao Senhor com entendimento. Uma coisa liga a outra, queridos. A importância da gente conhecer a Deus nos leva à adoração, nos leva a um perfeito louvor, porque quando nós conseguimos enxergar com os olhos da fé a grandeza desse Deus, o temor vem no nosso coração, aí sim nós vamos ter um perfeito louvor. Então vamos conferir, eu quero que você abra a palavra do Senhor também aí, no Salmo de número 145, para a gente poder estar conferindo aqui este verso 145, Salmo número 145, o verso de número 3, que vai dizer assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. O salmista está aqui entendendo que não tem como a gente calcular, mensurar o tamanho desse Deus. A sua grandeza é insondável, não tem como a gente sondar. Nós somos tão limitados, queridos, que nós não conseguimos mensurar, não conseguimos medir a grandeza desse Deus. Não temos inteligência suficiente para isso. Então, quando nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, assim como ele está dizendo aqui, nós devemos entender que a grandeza do Senhor é infinita e insondável. Aí nós não vamos ter limites em nossas palavras de adoração. Adoração, querido, deve ser infinita. Adoração deve ser algo sobrenatural. Nós temos que entrar realmente na atmosfera de Deus, aonde ali não existe limites. Adoração não pode ter limites. Nosso louvor não pode ter limites. Por quê? Porque Deus não tem limite. Deus, ele é muito grande, ele é muito grande. Aleluia. A sua grandeza é insondável. Então por aí dá para você entender que o nosso louvor, a nossa adoração tem sido tão pequena, tão pobre. Por quê? Porque está relacionada com a grandeza de Deus, a nossa adoração.
O nosso louvor está relacionado com a grandeza de Deus. E quem conhece a grandeza desse Deus, quem conhece a glória desse Deus, ele vai ter temor no coração. Nós vivemos um tempo, queridos, de muita irreverência na casa do Senhor. O que é irreverência? É a falta da reverência. A palavra já vai dizer, né? Irreverência é a falta da reverência. Reverência é o mesmo que temor. Essa falta de temor leva as pessoas a serem irreverentes. Deus quer que a gente tenha intimidade na adoração. Deus quer que a gente tenha essa liberdade em adorar, sabe? A gente seja como criança, né? Na adoração. Mas Deus não quer que a gente falte com temor. Porque a presença de Deus, amados irmãos, é como o fogo. O fogo você não pode brincar com o fogo. Nós temos que temer ao fogo. Não podemos brincar. E Deus, ele é o fogo consumidor. Quando nos falta temor, esse fogo pode nos destruir. Nós vamos falar sobre pessoas que brincaram com esse fogo. Pessoas que faltaram temor no seu coração. Acharam que Deus iria tolerar os seus pecados, que Deus iria tolerar a sua falta de reverência. E isso trouxe destruição. Nós temos aqui, por exemplo, Isaías no capítulo 5, né? Então nós vemos o profeta Isaías, né? Ele falando ali a partir do versículo de número 8. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos. Depois ele vai falar lá no verso 8, né? Verso 11 ele vai dizer: ai dos que levantam pela manhã para logo se embriagar e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Né? E por aí vai, depois do verso 18, versículo 18, ele vai dizer assim: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. Versículo 20, ele vai dizer: ai dos que o mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas. Vai falar no versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então veja que o profeta Isaías ele estava vendo somente o pecado das pessoas, né? De uma certa forma ele estava até se sentindo justo, né? Mais limpo do que os outros, justo, perfeito. Mas aí, de repente, aqui no capítulo 6, vai falar no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Lembra que eu disse que quanto mais você conhecer Deus, quanto mais você contemplar a grandeza desse Deus, mais temor virá no seu coração. Quanto menos você conhecer a Deus, menos temor você terá. Então, naquele momento, quando Isaías ele contempla a glória de Deus, ele vê o Senhor sentado sobre o mais alto e sublime trono, né? E diz lá que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Aí no versículo 5 o profeta Isaías vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Está vendo, querido? Quando nós contemplamos a glória de Deus e nós conhecemos a Deus, um espírito de temor vem sobre a nossa vida. Nós vamos entender que nós não somos nada. Aí vem o arrependimento. Somos filhos de Deus. Aceitamos a Jesus, fomos salvos, lavados no sangue do Cordeiro, mas ainda continuamos ainda no pecado. Continuamos. Mas a diferença é que nós podemos todos os dias nos arrepender de nossos pecados. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós podemos vencê-lo com o sangue de Jesus. Então a necessidade da gente se achegar a Deus todos os dias é muito importante. Não é só porque você faz parte de uma religião, você faz parte de uma igreja, você conhece um pouco da palavra de Deus, agora você se sente
autorizado a ficar olhando as falhas das pessoas, olhando os pecados das pessoas e julgando as pessoas. Se até o profeta Isaías, sendo um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, ele errou nesse aspecto, ele estava enxergando só o pecado do próximo. Mas quando ele contempla a glória de Deus, ele viu também o quanto ele era impuro. Isso é temor, querido, isso é temor. Não importa o quanto você conhece a palavra de Deus, não importa o quanto você conhece a Deus, saiba que quanto mais você conhece, mais temor você vai ter. Então a gente vê hoje muitas pessoas dentro das igrejas que se dizem conhecedoras de Deus, têm intimidade com Deus, né? Muitas pessoas, eu tenho muita intimidade com Deus. Aí eu deixo aqui, querido, um parêntese. Quanto mais você conhece a Deus, tá? Quanto mais você diz que você conhece a Deus, mais temor deve haver no seu coração. Mais quebrantamento deve haver no seu coração. E mais você deve dizer, ai de mim, viu? Ai de mim. Mais arrependimento. Todos os dias você deve enxergar na sua vida, viu? As suas misérias, as suas limitações. E chegar diante de Deus com humildade. Isso é o temor, queridos. Isso tem faltado hoje para o povo de Deus, para o povo evangélico, né? Para os crentes no Senhor Jesus. Tem faltado isso, porque a vaidade tem tomado conta dos corações das pessoas. A vaidade entrou no meio da igreja, no meio do povo de Deus. É uma disputa, é uma concorrência, é uma inimizade, são contendas dentro da igreja, são divisões, dissensões. Por que isso? Porque as pessoas estão olhando para o próximo, procurando defeitos, mas não quer olhar para si. Não quer se arrepender mais diante de Deus. Por que isso não acontece, pastor? Porque está faltando temor. Mas por que falta temor, então? Porque não estão querendo conhecer a Deus. Não estão querendo conhecer a Deus. Pastor, mas as igrejas estão cheias. Por que, pastor? Está cheio de igreja, tem muita igreja, muitas pessoas nas igrejas. Por que então está faltando temor? As pessoas estão na igreja, sim, muitas pessoas estão, mas elas estão atrás não de conhecer a Deus, mas de buscar a bênção de Deus. Elas querem o que Deus pode dar, mas não querem o dono da bênção, não querem conhecer. Jesus falou que a vida eterna é conhecer a Deus. Se você não tiver interesse em conhecer a Deus, meu amigo, significa que você não quer nem temer a Ele, muito menos adorar a Ele. Você está só interessado naquilo que Ele pode te dar. Você não está interessado na pessoa de Deus. João, ele vê também o Senhor glorificado. João viu o Senhor glorificado em Apocalipse. Nós vamos chegar nessa passagem também. Mais na frente, vamos falar sobre essa visão de João. E quando ele contemplou o Senhor glorificado, ele viu Jesus glorificado. Ele diz que ele caiu como morto, tá? Caiu como morto. O temor que é gerado em nós, depois que a gente tem a visão de Deus, a visão espiritual, a gente contempla a glória de Deus. Esse temor que vem dentro de nós nos faz sentir, querido, o menor de todos. Nos faz sentir como mortos, viu? E a palavra do Senhor não vai falar que nós temos que perder a nossa vida para receber. Nós temos que morrer para este mundo, para viver em Cristo. O temor, ele nos leva a essa morte do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E nos faz nascer em Cristo, viver através de Jesus, viver para Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Aleluia. Então tem duas maneiras da gente poder vislumbrar a glória de Deus. Duas maneiras, né? A primeira maneira é no nosso espírito. A primeira maneira, repito, para você, para nós, vislumbrar a glória de Deus é no espírito. Vamos então fazer a leitura da palavra? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aleluia! Glória a Deus. 2 Coríntios. Capítulo de número 4, versículo de número 6, que vai dizer assim:
Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, queridos, a primeira maneira de você poder contemplar a glória de Deus para gerar um temor no seu coração e você adorar a Deus de verdade, ser um adorador, a primeira maneira é espiritual, é no seu espírito. E diz aqui Paulo que é o próprio Senhor que vai resplandecer no nosso coração para a iluminação do conhecimento. Ele quer trazer conhecimento para você de quem é Deus. Mas esse conhecimento, o primeiro aspecto, a primeira maneira de você conhecer a esse Deus é de forma espiritual. É o Espírito Santo que vai revelar para você. Aleluia! É o Espírito Santo que vai trazer o conhecimento, o pleno conhecimento de quem Deus é. E esse conhecimento que virá de forma espiritual, querido. Jesus, ele veio aqui nessa terra para poder demonstrar, ele veio aqui para poder refletir a imagem de Deus, a imagem do Pai. Jesus, ele veio mostrar para nós a imagem do Pai. Ele falou com Filipe, Filipe queria conhecer o Pai, mostra-nos o Pai. Ele falou, Filipe, eu tenho estado convosco há todo tempo, Filipe, você não tem me visto. Né? Jesus falou que olha para mim que você vai ver o Pai. Agora, eu acho interessante esse ponto, para a gente poder finalizar esse primeiro vídeo, eu acho interessante esse ponto, querido, de Jesus, porque vamos refletir lá em Isaías, no capítulo 6. Né? Isaías, ele está falando aqui da glória de Deus, ele viu os serafins, ele viu os anjos, a orla das vestes do Senhor enchia toda a casa estava toda cheia de fumaça, os umbrais das portas estavam tremendo, né? E tal, que glória maravilhosa, aleluia, que glória maravilhosa. Mas de repente, o mesmo profeta, ele vai falar agora de Jesus, do Messias, lá no capítulo 53. Aí eu te pergunto, o que você acha mais interessante? Né? O Deus aqui do capítulo 6 ou o Deus lá do capítulo 53, que fala de Jesus? Ali fala que ele não tinha beleza, não tinha formosura. No capítulo 6 era muita glória, muita beleza, muita coisa sobrenatural. Mas no capítulo 53 vai falar agora de Jesus, não tinha beleza, não tinha formosura, né? Ele foi humilhado e por aí vai. Querido, qual que é a diferença? No capítulo 6, ali está falando da glória que Deus tem. Está falando de tudo que Deus tinha. Tudo que Deus tem, toda a sua glória que ele tem. Mas no capítulo 53 está falando da pessoa de Deus. Jesus, ele é a expressão da pessoa de Deus. Viu? Jesus, ele veio para relacionar conosco. Ele veio, ele andou com seus discípulos, com seus seguidores. Ele andou com a sua igreja, ele comeu com eles, se relacionou com eles, com amizade. Ele chorou, ele se alegrou, ele sofreu. Aleluia! Isso é a pessoa de Deus se relacionando. Deus não é, irmão, só aquele ser superior que nós imaginamos, né? E tal, aquele ser que nós temos medo. Não, olha agora para Jesus. A glória de Deus está sendo manifesta na face de Jesus. Olha para Jesus. Jesus, o homem ali, ele está representando a pessoa de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos temer a Ele. Mais nós vamos conhecer a sua grandeza. Quando nós olhamos para o capítulo 6 de Isaías, nós ficamos até com medo. Fala, meu Deus do céu, se eu visse essa glória, eu não sei o que ia acontecer comigo. Acho que eu ia cair morto. Mas quando você olha para o capítulo 53, você fala da pessoa de Jesus. Nós vemos a pessoa de Jesus. Ali está falando do amor, está falando da humildade, está falando da fidelidade, está falando do compromisso dele conosco, do sacrifício dele, do compromisso dele com o Pai, da obediência. Ali está demonstrando um outro lado de Deus, o lado pessoal de Deus. E isso também é glorioso. Aleluia. Então é isso que Paulo vai dizer. O nosso espírito vai ter essa testificação, esse conhecimento da glória de Deus em Jesus. É só você ler lá os evangelhos e ver Jesus andando, né?
nas ruas, procurando as ovelhas perdidas, procurando os fracos, procurando os doentes, procurando os endemoniados e libertando, salvando, perdoando os pecadores. É isso, nosso Jesus. Então, nós temos que temer a Deus, mas temos que amar esse Deus também. Tá bom, meus queridos? E agora, para a gente poder finalizar aqui, o segundo aspecto, a segunda maneira para a gente poder vislumbrar a glória de Deus, a primeira, lembrando para você, é no Espírito. Agora, no segundo, é contemplando a criação. Quando nós olhamos para a criação, nós olhamos para tudo que Deus criou, nós podemos contemplar a grandeza desse Deus. Então, nós vamos deixar aqui para a sua meditação o Salmo de número 145. Você pode também conferir aí conosco. Salmo 145, verso de número 10. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Todas as obras que ele fez, né? Tudo que ele criou com a sua palavra, ele criou com a sua mão, né? Tudo isso nos rende adoração. Nós temos que nos render em adoração, em graças, né? Sendo grato a Deus, e temos que bendizer o nome do Senhor. Então, quando você olha ao seu redor, você vê a perfeição do macro e do micro, né? De tudo que Deus criou, as coisas microscópicas e do macro, do universo, a grandeza do universo. Tudo isso é motivo para você vislumbrar a glória de Deus. Quando você olha de noite, você vê a luz, né, vindo do sol para a lua, refletindo na terra, as estrelas que estão a bilhões de anos-luz, e a luz chegando até nós. Quando você vê a temperatura certa do sol chegando na terra, né, para poder ter a vida na terra. Tudo isso, querido, é uma forma de você vislumbrar a glória do Criador. Amém? Você pode dar um glória a Deus. E no Salmo de número 19 também, vai ser para a gente poder finalizar aqui, Salmo de número 19, Salmo 19, vai falar aqui no verso de número 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Viu? Então os céus proclamam a glória de Deus. Quer contemplar a glória de Deus? A segunda forma, a segunda maneira é contemplando tudo que Deus criou ao seu redor. A primeira é no seu espírito, é buscando a revelação da palavra, né? Se alimentando da palavra. Também nas suas orações, a sua busca pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que te revele a verdade, né? Que revele ao seu coração a glória de Deus na face de Jesus. E também você pode olhar com seus olhos tudo que Deus criou, toda a grandeza que Deus criou, toda a perfeição. Tudo isso vai gerar em nós o temor do Senhor. Tá bom, meu querido? Então a glória de Deus é toda a sua grandeza, é tudo que Deus tem, é tudo que vai caracterizar Deus, é tudo que vai mostrar que Deus é soberano, é poderoso. Salmo de número 147, verso 4, vai falar que o Senhor ele conta as estrelas. O Salmo 33, o verso 18, né, vai falar que os olhos do Senhor estão sobre os que temem a Deus. O Isaías 40, versículo 12, vai falar que Deus mediu tudo com a sua mão. Tá bom? Então Deus ele está olhando para quem teme, para quem contempla a sua glória, para quem contempla, busca o conhecimento. Todo aquele que teme o Senhor, todo aquele que teme é porque ele está enchendo o seu entendimento de conhecimento de Deus, ele está todo dia conhecendo Deus. E nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. Viu? Você ainda não conhece a Deus, eu ainda não conheço a Deus. E quanto mais a gente conhecer a esse Deus, mais temor nós teremos em nossos corações. Tá bom, meu querido? Que Deus possa te abençoar, então.
Em breve vamos estar colocando aí mais um vídeo, continuando esta palavra, mas que você possa, através desta mensagem, buscar o Senhor no Espírito e que você possa contemplar com seus olhos a grandeza desse Deus. Que o temor do Senhor venha sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Que nesses tempos finais que nós estamos vivendo, nós possamos contemplar que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Confia no Senhor. Não se apavore. Não tenha medo com o que está acontecendo no mundo. Isso é o agir de Deus. Isso é o poder de Deus. Isso é a manifestação da glória de Deus. Porque quando Deus ele revela a sua glória, quando Deus ele revela a sua grandeza, a sua presença, a terra se estremece. Amém, querido? Então não tenha medo, porque o mesmo Deus que estremece os reinos dessa terra, que abala os montes, é o Deus que veio aqui pessoalmente, que veio aqui nessa terra, Jesus, para poder buscar as suas ovelhas que estavam desgarradas. Ele te ama, Ele nos ama. Aleluia. Jesus falou, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Ele é poderoso. Ele tem todo o poder, toda a glória. Aleluia. Mas ele é manso e é humilde. Essa é a pessoa de Deus. E o amor de Deus é muito grande, infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe você, então, em nome de Jesus.